Já vamos começar já. Coloquei gravar. Bom, boa tarde. Você vai mandar os códigos de referência? São só 6 códigos, esses códigos são bem curtinhos. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de Algoritmo e Laboratório de Programação 1. Essa é a segunda aula que a gente vai tratar do conteúdo de funções. Tá? Esse é um conteúdo de nível intermediário, do ponto de vista de linguagens, do estudo de linguagens de programação. Hoje a gente vai aprender a passar mais de um argumento, né, ou vários argumentos para uma função. A gente vai ver uns exemplos de uso um pouco diferentes, né, para o scanf, tá? Como que a gente escreve e usa, né, chama várias funções em um mesmo programa, tá? E como é que a gente chama função usando outras funções como argumento. E aí, em decorrência disso, a gente vai estudar um pouquinho, vai aprender também o que são funções recursivas, tá? Ou seja, a gente chama uma função, uma mesma função, dentro dela, tá? Para reexecutar o processamento, como se fosse um laço, tá? Bom, passando vários argumentos para a função. Se vários argumentos são solicitados, tá? Eles podem ser passados entre os parentes na chamada à função. E esses argumentos, esses múltiplos argumentos, eles são separados por vírgula, tá? A gente pode passar quantos argumentos forem necessários para a chamada dessa função, tá? Vamos ver um exemplo. Esse programa, pessoal, ele vai passar 2 argumentos para uma função chamada retângulo. E o propósito dessa função retângulo é desenhar retângulos de diferentes tamanhos na tela, tá? Como um retângulo é uma figura bidimensional, ela precisa de 2 valores para definir as suas dimensões espaciais, certo? Então, um para a dimensão da largura e um do comprimento, né? Ou x e y, como a gente for modelar, tá? Então, os 2 argumentos são a largura e a altura, tá, do retângulo. Cada retângulo representa, por exemplo, um cômodo de uma casa ou, né, uma figura de uma sala, né, de um cômodo, e a gente coloca, então, o nome desse cômodo antes de imprimir. Tá? Então, olha só, pessoal. Na linha 6, a gente tem a declaração, né, o protótipo dessa função. Então, ela é uma função void, ela é uma função que não retorna nada. Tá? A gente passa 2 parâmetros inteiros para ela. Tá? Ela é nomeada como retângulo, certo? E olha aqui embaixo a declaração dela. Um dos parâmetros a gente chamou de largura e o outro parâmetro a gente chamou de altura. Tá? Criamos 2 variáveis auxiliares, J e K. Definimos que a largura é igual a largura dividido por 2 e a altura é igual a altura dividido por 4. Tá? A gente faz um laço e esse laço vai percorrer toda a faixa de valores inteiros da altura, tá? Na verdade, da altura dividido por 4, tá? E aí a gente dá barra T duplo, tá? Para cada vez que a gente for iniciar, a gente inicia com barra T. E para cada iteração dessa, em K, vai iterar na largura. Então, a gente tem 2 laços aninhados. Lembram quando a gente viu isso na aula de laços, né, que a gente fez aqueles desenhos na tela? A gente fez um laço para passar pelos valores em x, né, ou na largura, e um na altura. Então, aqui também a gente tem 2 laços aninhados, tá? Ou seja, esse laço de dentro aqui, ele vai executar todas as suas iterações, uma vez para cada iteração
do laço de fora, tá? Então, para cada iteração aqui da largura, ele vai printar, a gente vai printar um caractere em hexadecimal, que vai permitir, então, com esses /t's e esses /n's e esses laços, né, vai permitir com que a gente desenhe, então, as figuras quadradas retangulares na tela. Na função main, o que vai ter na função main? Um printf para indicar textualmente cada um dos cômodos e logo depois uma chamada à função retângulo, né? Então são 1, 2, 3, 4 chamadas à função retângulo e cada uma dessas chamadas passa uma tupla de valores, né? Passa 2 valores, tá? Que dizem respeito justamente ao tamanho, tá, do retângulo na sua largura e na sua altura, respectivamente. Então vamos lá, ó. Compilou e vamos lá executar. Olha aí. Então ele printa, né, ó, sala, né, tem 22 por 12. A cozinha tem 16 por 16, tá? Que não está bem quadrado. Opa. Mas é porque eu acho que a tela tá 16 por 16, banheiro 6 por 8 e um quarto quadrado, né, 12 por 12, tá? Então, cada uma dessas chamadas da função retângulo desenhou um desses retângulos na tela, tá? Então, esse é um exemplo, pessoal, de como a gente pode fazer uma função com mais de um argumento. Se eu quisesse 3 argumentos, eu alterava aqui no protótipo, né? Vai receber agora um float, né? Só que aí não adianta só alterar aqui. A gente tem que alterar todas as chamadas dessa função e a gente tem que alterar aqui embaixo a declaração também para fazer uso dessa terceira variável, tá? O próximo exemplo, pessoal, também é um código, tá? Que ele que vai mostrar para a gente o uso, então, de uma função com mais de um argumento, tá? Nesse caso, a gente declarou uma função chamada minutos, agora não é mais uma função void, é uma função int. Por quê? Porque essa função ela vai retornar uma variável do tipo inteira, tá? Então, ela retorna um inteiro. Ela vai receber 2 valores inteiros e vai retornar outro valor inteiro. Quando a gente coloca o mouse sobre o protótipo, ou até mesmo sobre a chamada, a IDE, o CodeBlocks, ele, né, como auxílio à programação, ele mostra para a gente a primeira linha da declaração. Então, a gente pode ver o nome, né, int h, int m. Então, essa função ela vai receber, né, 2 valores que representarão o tempo em horas, tá? E em minutos, e provavelmente vai e vai converter para minutos, tá? Bom, esse programa ele vai receber uma hora digitada pelo usuário e vai calcular a diferença entre 2 tempos, tá? Então, olha só. Essa função minutos, se ela recebe a hora e recebe uma variável em minutos, para converter tudo em minutos, a gente precisa multiplicar a hora por 60 e aí somar com a parcela em minutos. Então, essa função minutos nada mais faz do que esse cálculo aqui para converter, né, a hora em minutos e depois somar com o tempo que foi passado em minutos, tá? E ele vai retornar daí esse tempo em minutos. Na função main, pessoal, a gente cria 2 variáveis, minutos 1 e minutos 2, cria mais 2 variáveis inteiras, uma para hora e uma para minuto, solicita que o usuário entre com o tempo no formato hora, 2 pontos, minuto, tá? Então, para a gente receber com o scanf, lembra a entrada formatada? Ó, a gente coloca 2 pontos aqui no meio,
Isso aqui acho que a gente viu na segunda aula, primeira, segunda aula. Tá? A gente consegue fazer a entrada formatada. A gente converte, então, esse valor de hora e minuto que a gente entrou para minutos, usando a função minutos, faz a entrada, solicita a entrada de mais outra hora, né, outro tempo, né, para o usuário, no mesmo formato, com 2 pontos, tá? E aí a gente calcula, também chama a função minutos, para converter essa segunda hora, esse segundo tempo, também em minutos. Por fim, a gente consegue fazer a diferença entre esses dois tempos, né? Printar essa diferença fazendo a subtração. Já que os dois tempos já estão salvos em minutos, a gente faz essa subtração direta e a diferença é impressa em minutos. Tá? Vamos ver como é que funciona. Ó. Compilou, executou. Então, vamos lá. Ó. Digite a primeira hora. Então, ó, 10 horas e eu coloco os 2 pontos, 45 minutos. Digite a segunda hora. Agora são 14 horas e 32 minutos. Ó, a diferença é de 227 minutos, tá? Então, ele fez a conversão da primeira, fez a conversão da segunda e printou. Certo? Bom, alguns comentários, pessoal. Se você prestou bastante atenção, né, notou que a gente fez a separação, tá, dos dados de entrada com os 2 pontos aqui, ó, tá? Quando a gente faz isso, pessoal, qualquer coisa que a gente coloque aqui, tá, precisa aparecer no texto de entrada com as variáveis. Então, imagina, isso aqui é uma string, tá? É um vetor de char. Nesse vetor de char vai ter o quê? 1%, um D, 2 pontos e outro % e outro D. Quando o scanf for rastrear a string que veio do teclado, ele vai comparar. Né? Tem 1% D, então tem que ter um número inteiro. Então ele vai pegar a primeira parcela de dados e vai converter em um número inteiro. Aí a segunda parcela de dados tem que corresponder ao caractere 2 pontos. Tá? A gente tem que digitar esses 2 pontos. E aí, depois dos 2 pontos, uma segunda parcela de dados que vai ter uma outra variável inteira, um outro número inteiro. Tá? Então, essa entrada de dados aqui formatada, tá? Exatamente dessa forma, tá? Talvez a gente não tenha visto na primeira e segunda aula. A gente viu entrando com data, colocando barras e tal. Mas, pessoal, é bem legal usar a entrada de dados formatada para o scanf. Tá? Seja para entrar com uma data, colocando as barras para separar, seja o 2 pontos para a hora. Tá? A gente não precisa entrar com as variáveis. Quando a gente quer entrar com mais de uma variável, a gente não precisa entrar com elas separadas por espaço. A gente pode solicitar que o usuário entre com um dado já formatado. Né, tipo uma hora, né, 10 horas e 45 minutos, separados pelos 2 pontos, como a gente fez na execução. Bom, dando sequência, a gente pode, pessoal, escrever quantas funções a gente quiser em um mesmo programa. Não há limite, tá? E qualquer função pode chamar uma outra função. Em C, não é permitido definir uma função dentro de outra função. Tá? As funções, elas são módulos independentes. Tá? Esse exemplo aqui, ó, ele vai centralizar um texto na tela com uma moldura.
Tá? E para isso a gente criou duas funções, ó, linhas e espaços. Tá? Então, boa tarde, Paulo, tudo bom? Tudo ótimo. Aí a gente definiu, então, duas funções, uma função linha e uma função espaço. A função linha, ela vai desenhar uma linha sólida na tela, com 20 caracteres. Como é que ela vai fazer isso? Aliás, com N caracteres. Eu vou até trocar aqui. Com N caracteres. A gente passa a quantidade de caractere que a gente quer que essa função desenhe na tela. Para isso, ela vai usar um laço de repetição, ou seja, ela vai repetir, né, o código que vai desenhar aquele tracinho na tela, né, N vezes, né, e cada vez que ele chamar, ele vai desenhar um tracinho logo após o outro, fazendo uma linha na tela. Quando o laço encerrar, ou seja, quando ele desenhar a quantidade que precisa desenhar de tracinhos, é chamado um /n para mover o cursor para a linha seguinte, e aí a função é encerrada. Ela é uma função void, portanto, ela não retorna nada para a função que a chamou. E a função espaços, tá? Ela também vai imprimir n espaços em branco. Tá? A gente passa um valor, esse valor é uma variável com o nome n. Então, quando a gente passa para ela a quantidade de espaços em branco, ela também vai fazer um laço de repetição, tá? E esse laço, ele vai repetir n vezes, ó, ele vai de 0 a n, e para cada repetição ele vai chamar um printf para um caractere vazio, para um espaço em branco, tá? Para imprimir esse espaço em branco na tela. O exemplo de uso para essas duas funções é o seguinte, ó. Então, como é que a gente faz um texto centralizado com uma moldura? Tá? Esse texto, ele tem quantos caracteres? 1, 2, aliás, /xdb é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 caracteres, tá? Isso aqui é um caractere, isso aqui é outro caractere. Contando com os espaços e as bordas, são 20 caracteres. Então, se tem 20 caracteres, a gente precisa desenhar, para desenhar uma borda, desenhar uma linha, né, de 20 caracteres para cobrir a parte de cima e uma linha embaixo, tá, para ficar sublinhado embaixo também com 20 caracteres. Essas chamadas de espaços, 30 espaços, antes de desenhar as linhas a gente coloca 30 espaços, antes de desenhar o texto também, e antes de desenhar a última camada de linhas da borda, a gente também bota espaço, que é para deslocar todo o desenho na tela. Olha só, vamos compilar, executar, olha só como é que ficou. Então, nessa parte inicial são os 30 espaços para as 3 linhas, ó, as 3 chamadas, uma chamada da função linha, uma chamada daquele printf que imprimiu essa sequência de caracteres, e aqui embaixo a terceira chamada, a função linha. Tá? Então, a gente pode criar quantas funções a gente quiser num programa, tá? E a gente pode chamar essas funções quantas vezes a gente quiser. Dando sequência, pessoal, vamos ver agora sobre chamadas a funções usadas como argumentos de outras funções. Tá?
A chamada a uma função, ela pode ser utilizada numa expressão da mesma forma que utilizamos valores numéricos e variáveis. Por quê? Porque quando a função tem um valor de retorno, né, ela vai assumir o valor desse valor de retorno quando ela encerrar a execução dela. Então, ela tem o mesmo escopo do que um valor numérico. Podemos também utilizar a chamada a uma função como argumento de outra função. O próximo exemplo, pessoal, ele calcula a soma dos quadrados de dois números fornecidos pelo usuário. Tá? Então, olha só. Nesse programa, a gente definiu 3 funções. Essas funções são 3 funções do tipo float. Por quê? Porque elas retornam valores do tipo float. E a primeira, soma square, ela vai receber dois valores, 2 parâmetros do tipo float. A square vai receber um valor do tipo float. E a soma vai receber 2 parâmetros do tipo float. Tá? Como é que funciona essas funções? Vamos olhar a definição delas. Aqui em cima a gente tem os protótipos, certo? Então vamos ver a definição. A função soma square, ela vai somar os quadrados. Então olha só, ela recebe um valor m e um valor n, e aí ó, ela chama a próxima função, que é a função square, tá? Para o m, chama a função square para o n, tá? E o retorno é a chamada da função soma, passando como argumento o retorno das chamadas da função square para os 2 parâmetros de entrada. Então, soma square é a soma dos quadrados. Então, eu elevo o primeiro ao quadrado, elevo o segundo ao quadrado e faço a soma dos 2 valores. Tá? Então, essa função soma square, ela vai retornar o resultado da soma de 3 outras funções que a gente definiu, que é a função square e a função soma. A função square retorna a multiplicação, né, da variável do parâmetro, tá, por ela mesma, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Z ao quadrado é Z vezes Z. Tá? E a função soma vai retornar a soma dos 2 parâmetros. Então, passo M e passo N, retorno a soma de M com N. Tá? Então, pessoal, a gente pode... Professor, uma coisa aí, volta um pouquinho em cima. Nesse negócio mais um pouquinho só, lá da soma. Aqui? Sempre tem que colocar esse aí do M e o N, sempre float. Esse daqui, aqui o float de trás já não está dizendo que vai sair em float. Então, o float de trás está dizendo que vai sair em float. Mas a gente podia entrar com um inteiro e sair float, né? Fazer a conversão dentro da função. Né? O float aqui de fora diz que o que sai é float. Mas o que está entrando a gente também tem que dizer. Poderia ser outra coisa, né? Entendi. Porque senão fica muito retórica, assim, sei lá. Fica muito cheio de coisas, assim, para visualizar. Não sei se a impressão só é minha, né? Não, sim, é porque tem outras linguagens que a gente não precisa declarar os tipos. Aí não tem isso aqui, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse criar uma função, eu vou até copiar aqui, ó. Uma função chamada potência. Tá? Não sei se vocês lembram da calculadora, tem aquele botão que é y elevado a x, né? Que é assim, eu quero elevar y a x potência, tipo assim, 3 ao cubo, né? Então eu passo, né, o y e passo o x, o a ou b, a e b, então, vou botar a e b. Então é a elevado a b.
Então, tipo assim, se eu passo aqui 10 e passo 2, então ele vai ter que fazer 10 vezes 10. Se eu passo 10 e passo 3, ele vai ter que fazer 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 ao cubo. Então, assim, esse tipo de função é um exemplo que, por exemplo, ela vai retornar um float, eu vou passar um valor float, né, para elevar a enésima potência, porém a potência é inteiro, né? Ela é int. Eu não preciso, né? Eu até posso ter potências de ponto flutuante, mas em geral a gente eleva ao quadrado, ao cubo, né? A gente sempre eleva, né, a uma potência inteira. Então, como é que... Vamos ver se a gente consegue fazer essa função. A potência... Cara, porque seria até mais para a gente otimizar mais os códigos, não é? Mas em C e C++ a gente tem que colocar, tem que escrever tudo, não tem jeito. Ele exige que a gente... Se eu não me engano, é assim que faz. Então, olha só, ele vai fazer um laço, né, que vai repetir até B. Então, se eu quero elevar a terceira potência, então eu faço pot vezes pot vezes pot. Então, potência igual a A, né, faz o laço uma vez, faz o laço duas vezes, multiplica 1, multiplica 2, 10 vezes 10 vezes 10. Então, talvez dê certo. Vamos testar. Tá? Mas a segunda aqui, ó, é uma variável inteira. Tá? Vamos lá. Digite dois números. Então, 3 e 4. A soma dos quadrados é 25. Tá? Então, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16. 16 mais 9, 25. Tá? Então, a soma dos quadrados é 25. Então, ele fez, né, olha só a função main. A gente criou duas variáveis A e B, digitou as duas e printou a chamada da soma square das duas. Certo? A soma square, ela chama a soma e chama a square. Tá? Agora, vamos testar essa pot aqui que a gente fez. Então, vamos lá. Ó. Eu vou até copiar aqui, ó, isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos passar o primeiro e vamos pedir a terceira potência. Então, ó, compilou, executou, dois números, 3 e 4. A soma é 25, potência 81. Né? A terceira potência de 3 é 81. 3 elevado à terceira potência dá quanto? 3 ao cubo. Acho que dá 27, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, não deu certo. Ele está fazendo iteração a mais. Vamos começar do 1 aqui, porque como a gente fez o igual, a primeira iteração a gente já havia... Né? Então, vamos lá. 3, 4. Potência 27, ó. Agora deu certo. Vamos testar mais um. 4, 5, ó. 4 ao cubo, 64. Tá certo. Então, funcionou. A função que calcula a potência, ó. Então, a gente está dizendo que ela retorna uma variável do tipo flutuante, ela recebe uma variável do tipo
ponto flutuante, e ela recebe uma variável do tipo inteira, tá? Nessa ordem, certo? Quando a gente chamar, a gente tem que chamar também nessa ordem, tá? Passar uma variável do tipo ponto flutuante e depois passar uma variável do tipo inteira, sempre na mesma ordem. Certo, pessoal? Certo, professor, entendi. Tem linguagens que são um pouco mais que já evoluíram um pouco, né, nesse quesito. Elas podem não ter todo o desempenho, não alcançaram ainda todo o desempenho que C conseguiu alcançar, né, mas vantagens do ponto de vista do programador, né, já tem muita linguagem que resolveu vários problemas, né, várias que eram difíceis de ler, ou né, algumas coisas que são mais complicadas de entender, as linguagens mais novas já trouxeram soluções para isso, né? É porque, professor, tem muita empresa que eles estão migrando, eles estão saindo do C, estão migrando para Python. Olha, a Globo é uma, ela trabalhava muito com C, C Sharp. Hoje em dia eles estão trabalhando com Python, estão migrando tudo para Python. É uma outra, é muito diferente, até porque eles trabalham muito dados, essas coisas, potência gráfica. E Python hoje dá essa abertura para trabalhar com Python, né? Tem tudo isso. Mas enfim, Python tem suas vantagens em algumas áreas, mas também tem as suas desvantagens. E vocês, como cientistas da computação, vocês têm que saber aplicar a melhor ferramenta na melhor solução. Então, vocês precisam conhecer todas as ferramentas, inclusive as mais eficientes do ponto de vista de uso de hardware, né, para saber aplicar. Quanto a tendências, quando eu estava na faculdade, eu vi uma linguagem surgir, dominar, substituir o C++, ou pelo menos era o que diziam, que todo mundo estava migrando, e de repente ela morreu. E hoje nem se ouve falar mais, né? Que é Java. Né? Então, assim, é bem complicado. Todo mundo tá, mas o C++ passou, sobreviveu e está aí até hoje. C Sharp é diferente. C Sharp é da Microsoft, é de uma empresa, é diferente. Quem programa em C++ consegue aprender C Sharp bem fácil, mas é outra linguagem de programação. A questão é que vocês, vocês têm que saber um pouco a mais. Vocês não têm que saber só o que todo mundo está aprendendo. Vocês têm que aprender o suficiente para poder aprender o que todo mundo está aprendendo e poder vir a continuar aprendendo daqui a alguns anos, quando as novas gerações começarem a aprender as novas linguagens que vão surgir. Então, nada melhor do que vocês se consolidar com aquela que está mais consolidada, né? Consolidar os estudos de vocês, que isso permitirá a vocês entrarem no universo de qualquer outra linguagem de programação sem muita dor de cabeça. Verdade, professor, verdade, isso mesmo. Mas tem, tem umas diferenças. Eu programei muito em Java, muito mesmo. E, assim, nossa, até na hora de escrever, o compilador ajudava. Era tão difícil programar em C++, porque dava tanto erro de compilação que a gente não conseguia achar. E parece que em Java não tinha isso, sabe? Parece que o compilador ajudava a gente a programar. Era bem mais fácil, muito mais fácil. Até porque hoje em dia, né, professor, tem aquelas coisas que ajudam a gente a completar já a frase, já. A gente nem precisa, a gente escreve 2 letras no máximo e já completa, já. Tem mesmo. O pessoal estava falando daquelas ferramentas no-code, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler ou já viram alguma coisa sobre isso. Ferramentas computacionais no-code. Seria tipo uma forma de você desenvolver um programa sem escrever um código, sabe? Sem precisar. Ferramentas no-code.
sem código, né? Eu tenho o Delphi aqui, professor. Delphi? É. Esse aqui é o nome. O Delphi tem ele tem um sistema para ajudar a desenvolver interface gráfica, né? Sim, eu estava aprendendo um tempo aí. Mas esse aí, o no-code chega a ser um pouco mais. Ó, vou botar aqui, ó, para vocês olharem. Só a primeira notícia que veio no Google, tá? O Delphi, apesar de ter aquelas ferramentas de arrasta e cola, o no-code realmente você não. No Delphi, se você quiser, você faz arrastando, você faz por código também, né? E você pode fazer a interface gráfica e escrever o código de background ali da interface, né? Pelo Delphi. O que eu vi dessas filosofias no-code é que você consegue desenvolver toda a aplicação, né, desenvolver sistemas inteiros sem digitar uma linha sequer de código. Né? Tudo que você quer que o programa faça, né, você consegue criar essas ações, essas funcionalidades, sem digitar código. Né? Interações entre os pontos, tudo. Só basta saber mexer e fazer essa relação entre os pontos que você vai querer usar no aplicativo. Legal, cara. Legal. O Delphi é uma ferramenta bem poderosa, né? Ela já tem algum tempo que ela existe, né? Sim, para quem tem um domínio, aí em Portugal tem muita vaga para mexer com esse programa. Em Portugal, aqui no Brasil, para quem já conhece mesmo, já Legal. trabalha há algum tempo. Legal. Bom, pessoal, vamos para o último conteúdo dessa aula de funções. O conteúdo de hoje é de funções, de agora, então, o último conteúdo é funções recursivas. Tá? Uma função, ela é dita recursiva se ela é definida em seus próprios termos, ou seja, quando dentro dela tem uma instrução que chama ela mesma. Então, é como se a gente chama uma função e dentro dessa função a gente vai chamar ela novamente. O exemplo mais clássico de todos, pessoal, é calcular o fatorial. Vocês lembram como é que calcula o fatorial? Tipo, seria um loop, não é isso? Vai ficar chamando até terminar. Seria isso? Isso, é como se fosse um loop, tá? Mas é um pouco mais do que isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei aqui na Wikipédia, peguei a definição do fatorial. Então, o fatorial do número n é representado por n, ponto de exclamação, e ele é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. Então, por exemplo, o fatorial de 1 é 1. O fatorial de 0 também é 1 por definição. Mas olha só, o fatorial de 2, ele vai ser 2 por quê? Porque ele é 2 vezes 1. Né? O fatorial de 3 é 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. O de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Então, a definição aqui matemática é por esse símbolo. Eu acho que eu já mostrei o símbolo do somatório para vocês. Esse aqui é o símbolo do produtório, tá? Ele indica o seguinte, que aqui, ó, n fatorial vai ser igual ao produtório de k indo de 1 até n, tá? De k. O produtório de k para k indo de 1 até n. Então, por exemplo, se n for 2, então vai ser o produto de 1, né, por 2. Então, para k valendo 1, k
vezes k valendo 2, 2. Então, 1 vezes 2. Se aqui o n tiver 3, então o produtório de 3. Então, para k valendo 1, para k valendo 2, para k valendo 3. Né? O somatório, a expressão matemática que a gente coloca entre os termos do laço é uma soma. O produtório, a gente coloca a multiplicação. Tá? Então, aqui o exemplo, ó, fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, isso posto, a gente tem então a definição do que é o fatorial. Olha só, pessoal, como é que seria um código para calcular, então, o fatorial. Ó. A gente pode criar uma função fatorial, ela recebe um número, e aí, pessoal, olha só, a gente verifica se o número é o 0, tá? Se for, a gente soma 1 no resultado. Por quê? Porque se for o 0, né, a resposta é 1. Então, tá. E aí, pessoal, caso não for o 0, tá, a gente vai fazer um laço, tá? Enquanto o número for maior que 1. Então, a gente vai passar de 1, 2, 3, até chegar no número. E aí a gente vai fazendo o produtório, o produto. Então, a gente vai armazenando o produto aqui em resultado e chama o operador prefixado de decremento. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai primeiro usar o número para depois decrementar. E, por fim, retorna o resultado. Isso aqui, pessoal, é a forma iterativa de fazer. Tá? É como se a gente fosse imaginar a codificação desse procedimento matemático aqui em cima, ó. Tá? Dessa definição aqui. Então, a gente fez um laço que vai percorrer toda a faixa de valores necessárias para calcular, tá? O fatorial, e aí vai fazer todas as multiplicações. Cada iteração do laço, a gente faz uma multiplicação. Isso é um pensamento iterativo, tá? Ó, iterativo. Tem a solução recursiva. Como é que é a solução recursiva? Pessoal, olha para essa tabela aqui, ó. O fatorial de 4, ele não seria 4 vezes o fatorial de 6, de 3? Olha só, 4 vezes 6, 24, né? Então, o fatorial de 4 não é igual a 4 vezes o fatorial de 3? O fatorial de 3, 6, não é igual a 3 vezes 2? O fatorial de 3 não é igual a 3 vezes o fatorial de 2? E assim por diante. O fatorial de 10 é igual a 10 vezes o fatorial de 9. Ó, aumentou um zero. O fatorial de 10 é igual a 10 vezes o fatorial de 9. O fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Essa é a solução recursiva para o problema, que é o que está codificado aqui. Ó, a solução iterativa usa todas essas linhas. A solução recursiva usa uma linha. Ela faz uma pergunta, ó. N é igual a 0? Se n for igual a 0, ou seja, fatorial de 0, eu vou retornar 1. Caso contrário, eu vou retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Eu chamo novamente a função. Essa função aqui, ó, ela vai ficar chamando. Ela só vai parar de chamar de novo quando eu subtrair aqui ao ponto do n ser igual a 0, que daí ela retorna 1 e volta retornando todas as chamadas, certo? E aí, pessoal, imaginem assim, ó, eu vou chamando uma depois da outra, eu vou gerando uma escadinha, uma cascata, tá? A gente gera uma cascata de chamadas de funções. Uma função vai chamando a outra.
E isso gera uma sobrecarga de chamada de funções. Cada vez que a gente chama uma função, a gente tem que reservar uma memória para variável, fazer uma cópia do escopo, enfim. Tudo isso leva um certo tempo, tá? Mas elas produzem soluções computacionais, às vezes, muito rápidas, de uma única linha, tá? Eu já fiz, em aula, comparações de tempo de execução dessas duas funções, de uso de memória, tá? Isso aí dá para fazer. A gente usa a biblioteca Time para marcar o tempo e aí printa as subtrações dos tempos, tá bom? Isso aí a gente pode fazer quando a gente tiver aula no laboratório. Vamos lá. Compilou e executou. Ó. Vamos digitar um número. Vamos pegar o fatorial de 70. Ó. O fatorial de 70 é 0. Acho que peguei um número muito grande. 4. O fatorial de 4 é 24. Fatorial de 7, 5.000. De 9, tanto. Então, pessoal, ele calcula com aquela chamada. Ó. Quando eu passei o 9, então ele vai chamar. Né? Ele vai pegar aqui. Se eu passei o 9, o que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte. Né? Vamos lá aqui. Eu chamei FAT 9. Ele vai dar o return de 9 vezes o fatorial de 8. Não é isso? Né? Aqui, ó. Né? Chama fatorial n vezes fatorial de n menos 1. Então, chama... E aí, esse aqui vai dar o return de 8 vezes fatorial de 7. Né? Esse aqui vai dar o return em 7 vezes fatorial de 6. E assim por diante. 6 vezes fatorial de 5, né? 5 vezes fatorial de 4, 4 vezes fatorial de 3, 3 vezes fatorial de 2, 2 vezes fatorial de 1 e 1 vezes fatorial de 0. E aí é que ele chega nesse ponto aqui, ó. N é igual a 0, ele vai retornar 1. Então, nessa chamada, ela vai retornar 1. 1 vezes 1 é 1, retornou 1, tá? 1 vezes 2, 2, retornou 2, né? Então, retornou 2 aqui. 2 vezes 3, 6, retornou 6. 6 vezes 4, 24, retornou 24, né? 24 vezes 5 e assim por diante, até chegar no fatorial de 8 vezes 9, que ele retorna e aí volta para a função main com 362.880. Tá? Então, pessoal, a gente tem que sempre imaginar essa cascata de chamadas, tá? Quando a gente está escrevendo códigos com funções recursivas, certo? O código gerado por uma função recursiva exige a utilização de mais memória do que um código gerado por uma função não recursiva ou iterativa, tá? O que, em geral, torna a execução mais lenta. Não é difícil criar funções recursivas, o difícil é reconhecer as situações nas quais a recursão é mais apropriada que a iterativa. Tem toda solução computacional recursiva pode ser transformada em uma solução computacional iterativa. A gente substitui uma recursão por um laço. Apesar de que algumas soluções computacionais são muito elegantes utilizando recursão, às vezes a recursão é desaconselhada, pessoal, por gerar execução mais lenta. Hoje em dia, a gente vive com computadores em que a gente tem uma sobra muito grande de recurso computacional.
né? A maioria das aplicações hoje não executa processamento. É um processamento simples em cima de um grande volume de dados. Tá? Então, a gente não precisa ter aquele desempenho exorbitante, né? Que é aquele desempenho de fazer computação científica, de usar supercomputador. É mais uma computação de dados. Então, processar dados é algo que não é muito, né, dispendioso computacionalmente. Então, talvez nesses casos hoje, né, a gente não tem assim um desaconselhamento no uso de recursão tão grande. Mas um dos problemas do uso da recursão é, sim, a execução mais lenta dos códigos. 3 pontos devem ser lembrados quando a gente quer escrever uma função recursiva, pessoal. Isso aí é importante. O primeiro é definir o problema em termos recursivos. Tá? Isso significa definir o problema usando ele próprio na definição. Tá? O fatorial de um número qualquer pode ser definido por meio da expressão n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, a gente consegue... Ó, aqui aparece o fatorial. A gente consegue escrever o problema na forma fatorial. A gente consegue escrever o problema de uma forma, resolver ele de uma forma recursiva naturalmente. O segundo ponto é encontrar a condição básica. Tá? Toda função recursiva deve ter uma condição de término, chamada condição básica. A função fatorial, quando chamada, verifica se n é zero. Então, essa é a condição básica, tá, do problema do fatorial. Então, a gente conseguiu colocar ele em recursão, primeiro porque a gente achou uma solução recursiva naturalmente para ele. Segundo, porque a gente conseguiu identificar a condição básica, que é para o fatorial de zero, tá? Que é 1. Se essa condição for satisfeita, a gente interrompe a recursão. Tá? Então, a gente localizou uma condição básica, n igual a zero. Terceiro ponto, a necessidade de que, cada vez que a função é chamada recursivamente, ela deve estar mais próxima de satisfazer a condição básica. Pessoal, garantindo que o programa não girará em uma sequência infinita de chamadas. Isso aqui tem a ver com uma coisa muito importante, principalmente numa disciplina que vocês vão fazer chamada cálculo numérico. Isso aqui tem a ver com um conceito na computação científica que também é muito, muito importante. Conceito de convergência. Eu já dei isso daí, professor. Cálculo numérico com Max Ley. Vocês chegaram a codificar os algoritmos? Não, aí só trabalhou a parte de matemática com a gente. Ah, legal, legal. Quando eu aplicava essa disciplina, os alunos, eu gostava de dar para eles codificar todos os algoritmos da disciplina. E assim, os alunos codificavam e achavam bem legal ver funcionando, porque é uma oportunidade que a gente tem no curso do aluno ver realmente uma computação complexa funcionando. Não sei se vocês viram aqueles algoritmos de achar zero de funções. Até método de Newton, secante, cossecante. Ele não tem exatamente esse conhecimento para passar para a gente, mas é parte de matemática mesmo. Ele, entendi. O Antônio também, ele queria passar essa parte assim, mostrando tudo, assim, até mais tem umas matérias de gráfico que ele queria que a gente fizesse também. Entendi. Isso no computador, só que ele não tem esse conhecimento. A parte de matemática ele conhece bem e tal, ele sabe passar, mas essa da computação ele não consegue, porque ele não tem esse conhecimento exatamente para passar essas coisas. Tranquilo. Bom, mas de qualquer forma, pessoal, aí isso está ligado com a questão da convergência, ou seja, cada vez que a gente faz uma iteração no código, a gente tem que garantir que, mesmo que muito pouquinho, que a gente sempre vai estar se aproximando do final da computação, ou seja, se aproximando da solução do problema. Se por alguma razão a gente executar uma iteração e a gente se afastar da solução, isso indica uma situação não convergente, ou seja, é um programa instável. Né? A gente pode acontecer
de ele ficar infinitamente processando e nunca chegar ao final da computação. Tá? Então, em terceiro lugar, por que o fatorial deu certo? Porque a gente consegue mostrar que à medida que a gente avança nas chamadas, o n sempre vai estar mais próximo do zero. Tá? Independente do valor que a gente coloque para o n inicial, a gente sempre, ao subtrair 1, a gente garante que ele vai se aproximar do zero. Tá? Então, a gente consegue colocar esse procedimento fatorial em recursão sem problemas, porque ele respeita essas 3 regras, tá? Bom, como trabalha, então, uma função recursiva? À primeira vista, não é fácil entender o funcionamento dessa função recursiva. Eu até sugiro a vocês, pessoal, que vocês deem uma pesquisada, uma procurada em outros problemas de recursão, tá? Em texto ou até mesmo vídeos. Apesar de ter, na aula de hoje, uma explanação até bem completa, tá? E a gente vai ver um dos problemas mais clássicos da computação recursiva. Quanto mais vocês puderem agregar, principalmente de conhecimento mais atual, prático, é melhor para vocês. Tá? Para facilitar o entendimento, vamos imaginar que a chamada da função recursiva é a chamada a uma outra função, que tem o mesmo código da função original. Tá? Por exemplo, se o argumento inicial da sequência de chamadas de fatorial fosse 3, iria ocorrer o seguinte, ó. A gente ia chamar fatorial para 3, e aqui ó, a gente ia botar ó, 3 vezes e ia chamar fatorial para 2, passar o valor 2. Nessa chamada, né, essa função, era como se a gente tivesse outra função, outro código executando, que vai fazer a chamada de novo para a função agora passando 1, né, que é a entrada aqui. Né? Nessa chamada a gente tem outro código que chama para a função valendo 0, tá? E é aqui que ela vai fazer o return, então, e vai retornar. Daqui ele retorna para cá, substitui. Vai substituir aqui, então, por 1, né? 1 vezes 1, retorna, então, esse 1 vezes 1. Então, daqui ele vai retornar para cá. Então, aqui, ó, ele vai substituir por 1. Tá? 2 vezes 1, 2, então daqui retorna para cá, aqui ele vai substituir por 2, 2 vezes 3, 6, essa função aqui vai retornar 6. Tá? O que ocorre na memória do computador é quase a mesma coisa do que esse gráfico, exceto pelo fato de que não há repetição do código na memória, mas tem repetição das variáveis, dos parâmetros. Várias chamadas estão ativas ao mesmo tempo. Enquanto eu não encerrar essa última chamada aqui, ó, todas essas chamadas aqui, ó, elas vão estar ativas, tá? Essas chamadas, elas ocorreram. O escopo dessas funções precisa permanecer válido. Ou seja, todas as variáveis e constantes internas a essa função, elas precisam estar na memória do computador disponível para ser usada pelo processador em um momento oportuno. Enquanto a última chamada não terminar, a penúltima não termina e assim por diante. Isso faz com que as variáveis de cada chamada sejam todas mantidas na memória, o que requer mais uso de memória do que uma solução iterativa correspondente. Como que trabalha a função recursiva? Tá? O próximo exemplo vai mostrar para a gente um pouquinho melhor sobre isso. O programa vai aguardar que o usuário digite uma frase e termina quando a gente teclar Enter. Tá? E a frase vai ser reimpressa ao contrário. Certo? Então, olha só. A gente vai criar uma função chamada invert, tá? Ela é uma função que retorna void e recebe void. Que legal, né? Ela é uma função que não tem... ela não vai retornar nada e ela não vai receber nada. Ela não tem parâmetro e não tem valor de retorno. A função main
é o seguinte, a gente chama a função invert e no final printa uma nova linha antes de encerrar o programa. Então, na função main, a gente só faz a chamada a função invert. O que acontece aqui na função invert? A gente vai digitar um caractere, vai pegar esse caractere com a função get, tá? Vai comparar se ele é diferente de /R, tá? Que é o enter, e vai ficar chamando. Então, se ele for diferente, chama a função invert novamente. E olha só, pessoal, olha só como que esse código vai funcionar. A gente vai digitar uma frase, pode ser grande. E aí eu pergunto a vocês, aonde que vai ficar armazenado esses caracteres, tá? Por quê? Porque enquanto a gente não digitar um enter, a gente não vai para a linha 24, tá? Se a gente não digitar uma tecla enter, para a gente der um false nesse if, a gente sempre vai fazer uma nova chamada à função invert. Qualquer coisa que eu digitar no teclado, eu chamo a função invert. Eu só paro de chamar ela e caio aqui no printf quando eu digitar um enter. E ao digitar um enter, eu printo o caractere da chamada da função invert correspondente. Chamando uma, né, sai para trás, né, back forward, né, sai encerrando todas elas e printando. Então, a partir do último caractere que eu digitei, eu vou imprimindo na tela todos eles até chegar no primeiro caractere. E aonde que ficou armazenado todos esses caracteres que foram digitados? Cada caractere ficou armazenado na sua função invert, no escopo da sua função. É a variável ch da sua função invert. Cada vez que uma função invert é chamada, ela vai reservar uma memória para armazenar um caractere. Vamos ver, pessoal, se eu consigo mostrar alguma coisa com o gerenciador de tarefas. Tá? Não tenho certeza. Aqui, ó, uso de memória e CPU. Vamos lá, ó. Eu vou compilar e vou executar. E aí, eu abri aqui Code Block. Tá aqui, ó. Ele não tá me mostrando. Tá aqui, ó. 60 e... Opa, acho que travou. Travou um pouquinho aqui o gerenciador. Pronto. Quase nem tem coisa aí em segundo plano na fazenda, né, professor, rodando. Fazer o quê? Aqui, ó. Eu acho que é isso aqui, ó. 0.4 mega tá usando essa janela aqui, ó. Vamos ver se vai aumentar conforme eu for digitando. Acho que vai ter que digitar muito texto para alguma coisa acontecer, né? Tem algum dado de memória que tá crescendo? Nada está crescendo ali, é pouca memória. Memória só tem 0,4 e não para dar 1 MB hoje em dia tem que digitar muito. Para dar 1 mega de texto, vou ter que digitar muito texto, né? É, muito. Se fosse antigamente, já tinha enchido já. Dá 8K. Cada caractere é 8 KB ou é 4 KB? Não lembro agora, professor, mas acho que é 4. Pois é, para dar 1 mega é muita coisa. Bom, mas é isso aí, pessoal. Tem algumas coisas, quando a gente trabalha com matriz, aí e leitura de arquivo, aí a gente consegue colocar umas matrizes bem grandes nos arquivos e alocar matriz de até giga. Aí dá para ver a memória do computador aqui reservar 1 GB da memória RAM para armazenar uma matriz. Marido deixou ela e as 2 filhas só porque as filhas nasceram com os olhos azuis. Só porque as filhas puxaram os olhos da mãe. Bom, e aí? Porque lá na África, né? Eles não têm essa cor de olhos.
Pessoal, vamos para o último exemplo aqui. Se eu pudesse ter uma... O último exemplo é da Torre de Hanoi, pessoal. A Torre de Hanoi é uma em 1 milhão aqui. Aqui é uma em 1 milhão. O Luiz André, amor, tu já viu quantos olhos de Marcelo, da Elaine? São tudo castanhos. Paulo, acho que o microfone está ligado aí. Mudou a tonalidade, tá verde agora. Aí, a Torre de Hanoi, pessoal, é um problema clássico, muito estudado do ponto de vista da computação, e a Torre de Hanoi é um joguinho, tá? Tem esse nome porque tem a ver com uma torre que tem lá em Hanoi, parece que tem uma história que dizia o seguinte, aqui, ó, várias lendas a respeito do jogo. A mais conhecida diz respeito a um templo hindu situado no centro do universo, e diz que Brahma, um deus hindu, supostamente havia criado uma torre com 64 discos de ouro e mais 2 estacas equilibradas sobre uma plataforma. Brahma ordenou que os monges, né, movessem todos os discos de uma estaca para outra segunda estaca, seguindo as instruções. E a regra era simples. Apenas um disco poderia ser movido por vez e nunca um disco maior deveria ficar por cima de um disco menor. Segundo a lenda, quando todos os discos passassem de uma torre, de um pino para outro, né, teria o templo iria ter desmoronado e o mundo já teria desaparecido há muito tempo. Mas vamos lá. Pessoal, isso aqui é a representação da Torre de Hanoi. Vamos... Ó, imagina que a gente tenha 3 pilhas de discos, tá? E que os discos empilhados na primeira pilha, eles precisem passar para a última dessa forma, tá? Então, olha só. E um disco, eu só posso mover um disco por vez e eu nunca posso colocar um maior em cima de um menor. Então, a gente tem que fazer essas trocas de disco, ó, de forma a sempre garantir, ó, né, que dentro dessas 3 pilhas, a gente nunca coloque, né, um disco maior em cima do menor. Então, usa uma pilha auxiliar e vai colocando. Então, eu movo o primeiro disco, aí movo o outro para outra pilha, aí eu posso mover em cima, para mover o próximo, aí eu tenho que voltar o disco, para daí voltar o outro, ó, e aí botar, para daí mover o último disco, para daí... E assim vai. Essa sequência de passos que a gente está vendo para 4 discos é a sequência ótima, é a solução com menos passos possíveis, tá? Esse é o problema da Torre de Hanoi, pessoal. Então, a gente tem 3 hastes que chamamos de origem, destino e temporária. E um número de discos, cada um com um tamanho. Pode ser um número N, quantos discos for necessários. Todos os discos, eles estão inicialmente na origem. Os discos são dispostos em ordem de tamanho, de forma que o maior fica embaixo, tá? E o menorzinho mais em cima, como a gente viu na animação. O objetivo do jogo é movimentar todos os discos da primeira haste, que é a origem, para a haste destino, usando a temporária como auxiliar, tá? Porém, a gente não pode colocar um disco menor em cima de um maior, tá? E um disco a gente pode mover por vez apenas. Então, olha só, aqui nesse exemplo, nessa imagem aqui da apostila, ó, a gente tem uma pilha de discos, tem as 3 hastes, tá? E aí a gente começa a mover os discos. A função que a gente vai... E acaba até usando, né, professor, a destino também, né? A temporária e a destino, porque se não mover para destino, logo no começo não dá certo. Sim, acaba que a destino... sim, concordo. Ela também é usada como temporária, mas no final tem que ir para ela, né?
A função que a gente vai escrever, a solução que a gente vai dar para isso, pessoal, olha, resolver o problema da torre de Hanoi de forma iterativa, com laço de repetição, é complicado, tá? É bem complicado, pessoal. Quando eu estava na graduação, a gente fez uma solução, mas eu acho que nem tinha funcionado direito. Funcionava, acho que até um número de discos, depois a gente não conseguiu fazer. Porque, assim, é bem complicado. E a solução recursiva, ela é muito natural. Quando você entende, né, esse desenho aqui, ó, essa animação, quando você entende essa solução ótima, você reproduz ela recursivamente. Ó, move para cá, depois move para cá, depois move para cá. Aí, ó, move aqui, move de volta, move para de volta, move ali, ó, moveu 3. Aí move para lá, certo? E essa sequência de passos, ela pode ser feita recursivamente. Vamos lá, para ficar mais claro. Ó, mover os n-1 discos da haste origem para a temporária. Mover o disco N de origem para destino. E mover os n-1 discos da haste temporária para a haste destino. Olha só o que ele faz aqui, ó. Primeiro ele move, tem 4 discos, né? Primeira coisa que ele faz é mover os 3 para o meio. Para mover os 3 discos para o meio, tem que fazer essa sequência de passos aqui, ó. Depois que ele consegue mover os n-1 discos, ele consegue mover o primeiro disco para o final. Esse disco aqui, ele não mexe mais, ó. Tá? E essa é a solução recursiva. Então, eu vou mover os n-1 discos para o final e depois a gente move o disco. Aqui uma solução iterativa em C. Ela é bem grande, pessoal. Bem chata de... Ó, ela não é assim muito simples de fazer, não. Tá? Mas, ó, então a gente move os n-1. Então, aqui, ó. Primeiro eu vou mover esses discos para o meio, depois eu vou mover esse disco para o final, e depois eu vou pegar os que estão no meio e vou jogar aqui. É claro que isso são passos tipo de alto nível, né? Para mover todos esses para cá, né, a gente tem que usar o destino, quer dizer, existe toda uma sequência de passos. Mas os passos básicos são basicamente esses 3. Com isso aqui, a gente já generalizou o conceito. A função mover é duplamente recursiva e foi escrita segundo esses 3 passos acima. Tá? Vamos ver o código, então, como é que funciona. Ó. A gente definiu essa função chamada mover, que ela vai mover, ó, o disco, a gente passa o número dos discos, né? Quantos discos, de onde para onde, usando, né? De onde usando uma temporária para onde? No caso do char, não é isso? O char a gente vai colocar só aqui, ó, O para origem, T para temporária, D para destino. Então, no primeiro exemplo, vamos criar uma torre com 3 discos. A gente chama, então, mover 3 discos de origem para destino usando a temporária. Essa é a chamada da função main, certo? Dentro da função que é recursiva, a função mover, ó, a gente chama ela 2 vezes. Dentro dela mesmo. A gente verifica se o n é igual a 1, ou seja, se eu tenho um único disco, eu já posso mandar mover direto. Então, eu imprimo, ó, que eu estou movendo o disco 1 da haste origem, né? Aqui, ó, origem, né? Para destino. Certo? %C%C. Caso não for o disco o último, né? Então, eu tenho que mover os n-1 discos, ó, n-1, de origem para temporária.
Então, eu tenho que mandar os n-1 que estão na origem, eu tenho que mandar para a temporária usando a destino como temporária. Tá? E aí eu printo isso, e aí depois eu movo os n-1 que sobrar, né, de temporária para destino, usando a origem como temporária de novo. Então, olha só, eu movo de origem para temporária, usando a destino como temporária. Aí eu movi o disco de origem para destino, o único disco, né, que sobrou, né, o disco N, ó, N, chamei o printf que move o disco N, e depois movo os n-1 discos de temporária para destino, passando origem. Certo? Exatamente o que está aqui, ó. Né? Olhem como essa função mover é simples. Certo? Comparada com a solução iterativa. Olha a solução iterativa. Teve que criar um vetor para pares, para ímpares, tá? Olha, ela é bem complicada, tem mais de um laço, tem que fazer verificação, né? Aqui não, ó, mover. Então, se eu estou num disco unitário, se o meu N é um único disco, então eu movo ele direto de origem para destino, né? Printo isso, que estou movendo o disco 1 da origem para o destino. Caso contrário, eu vou mover o disco N, né? Eu vou mover os N-1 discos, chamo mover, de origem para temporário, usando o destino como temporário. Printo que eu estou movendo o enésimo disco de origem para destino, e depois eu movo os n-1 discos de temporário para destino usando a origem. Certo? E isso aí funciona muito bem, pessoal. Olha só. Olha só a solução. Ó. Moveu o disco 1 da haste origem para destino, o disco 2 de origem para temporária, o disco 1 de destino para temporária, 3 de origem para destino, 1 de temporária para destino, 2 de temporária para destino, e o 1 da origem para destino. E aí pronto, todos os discos estão em destino. Certo? Isso aqui, pessoal, é o número de passos para 3 discos. Quantos passos teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Fala aí um número de discos. 9. Ótimo, 9. Vocês lembram quantos discos tinha no templo? 65. 9. Olha aí, 9 já deu uma quantidade de passos um pouco grande para se contar. Bem grande, quer dizer, bem grande. Bem grande, tá? 65. Vamos ver se não vai travar. 65 passos. Compilou. Agora ele vai printar. Já processou, agora vai ficar printando. Ele vai ficar um tempinho imprimindo aí. Mas o programa já executou. O programa é que, assim, o vídeo é desincronizado do processador. O printf ali e tal. Ele primeiro processou tudo, a hora que acabou o processamento, ele começou a printar esse texto na tela. Tá? Mas a gente tem como contar. Né? A gente poderia criar uma variável global aqui e fazer a contagem, tá? Do número de chamadas. E aí ver, 3 dá tanto, 4 dá tanto, 5, tá? 65, dá tanto. Por quê? Eu já vou adiantar para vocês que esse problema é um problema fatorial. Tá? É um problema que é fatorial, ou seja, o tempo, né, cresce, o número de movimentos cresce exponencialmente com relação ao número de discos, tá? Por isso que com 65 discos dava o tempo de acabar o templo e acabar o mundo. E realmente, né, imagina se a pessoa for mover um disco, ela leva, sei lá, 1 minuto para mover um único disco, né? Imagina, vamos ver aqui qual que é. Ele está dizendo aqui que é interessante observar o número mínimo de movimentos Olha, 2n-1. 18.446
64 dígitos, 54 e 64 aqui. A gente vai elevar 2 a 64 potência, né? Vamos ver aqui científica. Então, 2... Foi 64 que a gente digitou, né? Foi. 2 elevado a 64 vai dar esse número aqui de operações menos Tá aqui, ó, escrito bem que 18.400, 18 milhões, eu acho. Não, é bem maior, ó. Aqui é 1.000, então aqui é 500 mil, aqui é 700 milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões. São 18 quintilhões de interações. Caralho. Então, assim, passar a vida fazendo isso daí. Eu acho que não vai terminar tão cedo de ficar mostrando aqui, correndo o texto. Não sei se vocês conseguem ver o texto correndo aqui na tela ainda. Sim, eu tô vendo. Não vai acabar hoje isso aí não, professor. Vocês podem botar no computador de vocês. O processamento, eu acho que já acabou. Dava até para abrir o gerenciador de tarefa. Vai estar em 0 o processamento. Que eu acho que o processador já não está em 4%. Mas eu não sei se esses 4% é o vídeo, tá? Mas eu acho que ele já terminou de processar e agora ele está só printando. Mas vai ficar um bom tempo aí fazendo isso. Tá? Vai ficar um bom tempo. Se fosse a solução iterativa, ainda assim ia demorar, porque é muita iteração. Ia fazer o passo a passo, ia mostrar como no vídeo aqui que está aparecendo, né, do Wikipedia e tal, como é 18 quintilhões. 18 quintilhões. Olha, se eu não me engano, esse programinha em Java, não, também mostra texto. Mas tinha um programinha, na época que eu estudei isso, quando eu fiz algoritmos lá no mestrado, tinha um códigozinho que daí eu peguei e substituí. E em Java eu substituía naqueles printfs, né? Cadê? Nesses printf aqui, ó, eu substituí para ele imprimir um quadradinho na tela e mover. Tá? E em Java isso era simples de fazer, né? Em Java ainda é simples de fazer essas coisas. Né? Era com uma instruçãozinha, tinha um comandinho que desenhava para mim. E aí eu podia mover de posição. E aí dava para ver né, as pecinhas andando de tamanho diferente. Mas, claro, quando tem pouca peça... Agora, esse texto aqui, ó, ele é exatamente o texto... Vamos parar aqui, ó. Né, ó, tá movendo o disco 2 de temporário para destino. O disco 1 de origem. Olha, ele ainda está no disco 5, ó. 3, 11. Aqui apareceu o disco 11. O maior número que apareceu foi o disco 11 aqui. Então, assim, e pessoal, tem uma coisa, para mover o disco 11, ele tem que repetir tudo que ele fez para mover o disco 10. Para mover o disco 12, tem que repetir de novo tudo que fez para mover o disco 11. Entendeu? Então, para mover o disco 2, ele é repetido. Imagina quantas vezes não tem que repetir tudo de novo, e de novo, e de novo, sabe? Porque para cada disco, cadê a animação da Wikipédia? Para cada disco que a gente for mover, aqui ele mostrou colocar o quarto, mas e depois que passa os 4 para cá? Para mover o quinto, tem que voltar a torre, entendeu? Tem que voltar tudo para cá, os 4, tem que botar os 4 aqui no meio, para mover o quinto disco para lá. Então, assim, sabe, a complexidade é exponencial, é bem complicado. Tá? Muita operação. É surreal essa operação aí, professor. É surreal, isso sim. Vocês vão estudar em algoritmos e estruturas de dados e tal, algoritmos hipercomplexos. Existem algoritmos que eles possuem soluções exponenciais, que por mais que a gente programe um computador, que ali é pouco código, né, é uma solução computacional curta, mesmo assim vai ficar muito tempo executando e talvez não haja tempo hábil para retornar uma solução, né, para quem programou. Um exemplo é o problema do caixeiro viajante, que deu origem aos algoritmos de melhor caminho. Tá? São algoritmos hipercomplexos. Bom, pessoal, alguma dúvida quanto à recursão, Torre de Hanoi? Não, professor. Achei até bem interessante essa Torre de Hanoi aí. Eu já tinha visto antes algumas coisas, só que, tipo, em outros termos.
Uma solução, eu vou botar de novo aqui, torre. Não sei se você já viu aquele dos 3 canibais e os 3 jesuítas, que tem que atravessar o rio, mas nunca pode ter um canibal a mais do que um jesuíta, porque senão os canibais comem os jesuítas. Legal. Tem um que é da galinha, do lobo, tem um negócio assim, não é? Que também para atravessar o rio não pode deixar a galinha sozinha com o lobo, né? Tem um... A raposa. A raposa. Pode deixar a raposa com os ovos, que senão ela come. Tem uns problemas que são bem legais também da computação. Tem um que chama o jantar dos filósofos, que dá para codificar. Em Java dá para codificar bem fácil também. É um problema clássico aqui, sim, que você consegue ver funcionando, ver travando. É bem legal. Pessoal, eu botei o link da Torre de Hanoi da Wikipedia, tá? Para vocês olharem. Sugestão, eu gostaria que vocês rodassem esse código em C, iterativo, tá? É só dar um Ctrl+C, ó, ir lá no Code Block, novo arquivo, empty file, Ctrl+V, manda salvar num arquivo .c, hanoi.c, por exemplo, salvou, ó. É que eu ainda estou com um programa em execução aqui, tá? Então, eu vou ter que finalizar aqui, ó. Mas olha o tempo que a gente está aqui conversando, que eu já startei, até agora nada, né? E aí, pessoal, eu gostaria que vocês executassem esse código da Wikipédia e tentassem ler esse código, tentassem entender as diferenças entre essa solução de Hanoi e a solução recursiva, para que vocês entendam a diferença entre a recursão e a não recursão, tá? Outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem, mas eu não consegui entender ainda bem o problema de Hanoi. Pessoal, tem vários vídeos explicando, tanto do ponto de vista computacional, quanto do ponto de vista pedagógico, porque, querendo ou não, esse problema da Torre de Hanoi é um problema usado como brincadeira para criança, né? Para estimular raciocínio lógico, passos, né? Não sei... Então, assim, tem vídeos que vão ensinar vocês a mexer com as torres, a resolver e entender o problema das torres de Hanoi. Entendendo o problema das torres de Hanoi do ponto de vista pedagógico, né, do ponto de vista de como ele funciona, de como jogar, aí fica mais fácil de vocês entender o problema computacional. Tá? Bom, pessoal... Se não tem mais dúvidas, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, tá? A gente se vê na próxima aula, no próximo sábado. Tá? Na próxima aula, provavelmente, a gente já vai entrar no conteúdo de matrizes, tá? Certo? Certo, então, professor. Bom final de semana. Bom Beleza, pessoal. Ok, obrigado. Bom final de semana para todos. Já vou encerrar a gravação aqui. Até mais.